Sejam bem-vindos ao nosso Jornada Inovar, nosso podcast voltado à inovação corporativa. Eu sou Elton Shoa, estou aqui com meu amigo Eric Shire e hoje estamos com duas feras da inovação corporativa, Laura e Paola, e elas fazem parte do Hub de Inovação da Unifometro. E agora eu vou fazer a apresentação dessas nossas duas convidadas. Laura, profissional com mais de 9 anos de experiência em tecnologia da informação, formada em redes de computadores e com MBA em gestão de TI, especialista em infraestrutura de TI e cabeamento estruturado com certificação ITIL e forte atuação na implementação e gestão de soluções alinhadas às melhores práticas do mercado. Possui vasta experiência em projetos inovadores que integram tecnologia e eficiência operacional, utilizando metodologias como Design Thinking e Lean para potencializar a cultura da inovação e transformar processos e serviços. Atualmente é Head de Inovação da Unifometro, liderando iniciativas estratégicas de transformação digital e fomentando a cultura da inovação no hub da instituição. E a nossa amiga Paola é líder de análise de inovação na Unifometro, atuando com inovação corporativa no setor educacional, é formada em processos gerenciais, pós-graduada em gerência de projetos e atualmente cursa bacharelado em administração. Tem experiência em pesquisa científica, gestão administrativa, projetos e já gerenciou lojas virtuais, inclusive internacionalmente. É entusiasta de metodologias ágeis e do aprendizado contínuo. Poxa, bacana. Para começar essa entrevista com o pé direito, Laura, conta pra gente como é que foi todo esse início do Hub da Unifometro. Bem, bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês e participar desse momento bem bacana. Acho que é a segunda vez que eu participo de um podcast, então é bacana. A gente assiste muito, mas está aqui é uma experiência maravilhosa, né? Então, obrigada. Falando um pouquinho dessa transição, né? Porque como vocês viram aí, era da área da TI, né? Então, são 9 anos só aqui na instituição, praticamente, né? Na Unifometro, onde eu comecei lá como analista de suporte, me galgando alguns, até chegar como coordenadora, né? Então, assim, eu estava a 2 passos, né, que tem aquela música, a 2 passos do paraíso, né, que é a inovação. E foi muito bacana, porque foi quando a gente começou um processo aqui na Unifometro de realmente implantação do Hub. O Shoa, que foi o mentor desse projeto muito bacana. Então, ele começou as entrevistas com toda a empresa, né, batendo papo. E eu lembro como se fosse hoje que a gente teve esse papo. E ele já foi logo me dizendo, né? A gente conversou um pouquinho logo e tudo. Aí no final, olha, eu queria muito que você participasse do projeto do Hub, porque eu vejo perfil. E casou. Aquele momento casou, porque era um momento que eu já estava muito cansada, porque TI, você enxuga muito gelo, você é rotina direto, é muito problema. Então, assim, não existe a TI perfeita. Por mais que você tenha processo, por mais que você tenha pessoas, você sempre vai ter que está naquele ciclo todo dia, né? Chamados e implementa uma coisa e conserta e faz manutenção. Então, eu já estava tendo a necessidade de buscar outros áreas. E aí casou, né? Essa oportunidade foi muito bacana. A área de inovação não era algo que estava no meu mapa ali muito próximo, mas quando surgiu a oportunidade, que eu comecei a ler mais, estudar um pouquinho mais, eu falei, opa, existe aqui uma boa oportunidade, né, de crescimento. E eu acho que a melhor parte de se trabalhar com inovação é aquela que você se permite a criar, a errar, a colocar em prática coisas que você na TI era podada porque você não podia, né? O dia a dia ele tomava muita coisa e você queria colocar projetos, mas você tinha que definir prioridades. E prioridade era manter a empresa no ar, né? Então, quando surgiu isso, eu não pensei 2 vezes, já fui logo estudando, sabia se ia para o Hub ou não. Né? Foi um momento aí de alguns meses, né, Shoa? E ao final deu certo. Hoje eu estou muito feliz nesse cargo de Head de Inovação, né? Uma equipe também montada, muito afiada, muito boa. E os desafios são constantes, mas assim, o fato de você poder pensar fora da caixa já nos dá uma liberdade, né? Então isso é bacana. Bacana demais. Para ti, Paulo, como é que foi? Rapaz, primeiro eu queria agradecer, né, a participação aqui nesse momento muito especial. Inclusive, destacar que no Ceará nós não temos muitas iniciativas do tipo, né, de incentivo verdadeiro à inovação. E como a Unifometro pensa à frente, né, o Hub de Inovação está aí para isso.
E para mim, na verdade, a jornada foi fluida, porque eu sempre tive um quê de pensar à frente. Ah, vamos ver o que a gente pode fazer. Isso aqui a gente já está fazendo, vamos fazer melhor, vamos crescer. E aí, como eu tive muitas experiências em locais diferentes, isso tudo deu uma visão geral a respeito de como funcionam as empresas públicas e privadas, como funcionam as empresas no Brasil, no Ceará, estaduais, internacionais. E isso abriu a minha mente para nenhuma empresa consegue ser relevante se ela não inovar. E aí eu pensei, poxa, e o que é a inovação? Comecei a estudar, né? Eu gosto muito de estudar, para mim é muito fácil adquirir conhecimento sozinha. E aí eu fui vendo que, poxa, eu tô gostando disso demais, talvez essa teoria eu possa praticar. E aí fui me direcionando para os locais em que eu conseguisse habitar nesse ecossistema, né? E já participei de um hub anteriormente. Quando surgiu essa ideia da Unifametro, né, do hub da Unifametro, eu pensei, poxa, casou direitinho com o meu propósito. E casou também com o meu outro objetivo, que era expandir os meus desafios. Então, meu novo desafio no setor educacional, que eu nunca tinha participado, só fechou a conta e deu tudo certo. E me diz uma coisa, às vezes é muito difícil, né, a gente explicar para a família o que está fazendo, né? Já teve essa pergunta ali para você, o que você faz mesmo? Aí você fala inovação, o que é isso? Porque aqui em Fortaleza o pessoal, no Ceará como toda, são famílias tradicionais que querem que você faça direito, faça medicina, faça engenharia, né? Como é que é isso aí? Explica isso aí, esse contexto aí. Bom, é o seguinte, o meu pai, ele sempre foi administrador, ele é formado em contabilidade, direito e administração, então ele sempre foi administrador de empresas tradicionais. E aí, querendo ou não, na minha criação, ele me ensinou muito sobre vendas, sobre empresas, sobre como é que funcionam as coisas e também a exigir aquilo que era meu por direito, né? Então, ele entendendo ou não o que era que estava acontecendo na minha cabeça, eu tive que me direcionar para um lado mais independente, de que eu sinto necessidade em mim, e isso é muito importante, autoconhecimento, né? Para você poder executar aquilo que você faz com clareza e exercitar suas habilidades. Não há nada mais triste do que você ter habilidades e não exercitá-las, na verdade. Então, inclusive, domingo passado, eu tava com o meu computador daqui, aí eu disse assim, papai, vem cá, senta aqui, deixa eu lhe mostrar o que eu faço. Aí eu mostrei pra ele. Ele até então não tinha entendido muito bem. Mas aí ele saiu da conversa e disse, minha filha, isso que você faz é de um valor assim, muito grande para a empresa. Por quê? Ele conhecendo, né, as empresas no Ceará, inclusive ele administrou empresas gigantescas como a Vicunha, a parte daqui do Ceará e a parte da região de São Paulo, Rio ali. E a Agrícola Famosa também, que é a segunda maior exportadora de produtos como frutas, verduras, essas coisas para o exterior. E aí ele, conhecendo tudo isso, ele viu, você sabia que tem muitas empresas aqui no Ceará que não cuidam, não sabem de fato nem colocar um conceito do que é que elas fazem, o que é que elas tratam, mapear o que que de fato cada pessoa faz de cada setor, identificar os problemas, diminuir gargalos, oferecer soluções a baixo custo, e é isso que é inovação corporativa, né? E um ponto que a Paola está falando aí, isso é tão importante, porque realmente as empresas, quando se fala em inovação, todo mundo quer inovar. Mas você entender de fato o que é inovação, porque você pode também trazer um conceito muito simples. Vamos fazer a mesma coisa de um jeito diferente, né? Você não precisa criar algo, né? Você pode fazer. E quando ela fala que muitas empresas às vezes não têm ali um processo desenhado, muitas vezes também ela não tem a estratégia definida. Você trabalha em empresa e você não sabe onde você vai chegar. Então, assim, qual é o planejamento estratégico dessa empresa para que eu saiba por que eu estou trabalhando nela? Né? No caso aqui da Unifametro, a gente tem esse planejamento até claro, né? A gente tem a parte financeira, a parte cliente, que é o planejamento financeiro, onde a gente trata com os indicadores. E quando você olha para esses dados, você sabe onde você quer chegar e como você vai atuar na inovação. Porque não adianta eu olhar para a inovação para resolver um problema ali
que não vai impactar diretamente a empresa, né? Então, é difícil explicar, mas ao mesmo tempo, quando você está dentro do ecossistema, fica muito claro como você vai começar a permear. É fácil? Não é. Né? Mas você começa a enxergar do que muitas vezes você está solto. Já passei por empresas que você está num lugar, eu conserto computador, porque eu não sei qual é o meu objetivo final. Né? Eu estou aqui consertando, eu não sei o que é que vai impactar, porque nunca ninguém chegou, sentou, me apresentou, nem o setor e nem como a empresa como estou, então você fica assim, um papel ali, e aí volta naquela coisa, enxugar gelo. É o melhor apertador de parafuso de uma máquina que não está ligada, né? Aproveitando esse gancho que você falou sobre processos, conta pra gente como é o processo de priorização da inovação dentro do Hub. Como é que está funcionando na Unifametro? Pronto, hoje a gente começou, o Hub ele não tem nem 1 ano, tá? Então a gente começou já com um projeto bem robusto, bem complexo, né? E a gente já sabe que o ROI dele também é altíssimo. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente sabe que é um projeto que vai demandar muito tempo, tá? Então, a gente trabalha também em paralelo com outros projetos. Só que esses outros projetos a gente alinha, né, com a nossa diretoria, buscando justamente esses impactos visando o planejamento estratégico. Vai reduzir custo, vai otimizar, vai gerar aprendizado para o nosso aluno, né? Então, a gente sempre pensa nisso. Então, hoje nós temos um programa chamado Programa Inove com Labs, onde os colaboradores eles mandam as ideias, a gente analisa essas ideias, tenta apresentar para a diretoria e a gente ali prioriza aquelas ideias que realmente vão ter impacto, que vai agregar valor na instituição e principalmente para o nosso aluno. Então, hoje, mas a nossa prioridade hoje é o sistema de oferta, que é o nosso maior desafio, né? Então, os outros vão correndo em paralelo, mas a gente sempre olhando aonde a gente quer chegar, qual o objetivo que a gente tem que chegar e a quem a gente tem que impactar. Isso a gente não pode perder. Então, eu sei que muita gente manda ideia, que às vezes é uma dor simples, um processo simples, e a gente sabe que é mais TI muitas vezes do que Hub. Então, é difícil a gente até dizer não, mas é necessário, porque também as pessoas têm que ter a diferença entre o que é inovação, o que é um processo ali normal que a TI pode fazer, que é nativo de um sistema ou não, tá? Mas a gente pode apoiar também. Então, às vezes, a gente tem, de fomentar a cultura de inovação, a gente também tem que deixar isso muito claro para o colaborador. Porque a gente está dentro, a gente consegue distinguir, mas quem está do lado de fora não sabe, muitas vezes, né? Então, é um trabalho que a gente já começou, esse trabalho agora, não só desse programa, a gente está dando um passo a mais desse programa, que é fazer um workshop nos setores, né, com design thinking, onde a gente consiga ali passar para eles o conhecimento da metodologia e entender para eles as dores que muitas vezes através de um brainstorm, né, de um simples post-it que você vai pregando e vai desenhando, que está na cabeça de uma pessoa, eles mesmos são capazes de resolver algumas problemáticas, né? Não é o Hub que vai chegar lá e resolver, porque o problema, quem tem um problema normalmente tem a solução, né? O Hub ele chega muitas vezes para apoiar a solução ali. Vai precisar de uma tecnologia, vai precisar de uma IA, vai precisar de uma automação, programa. Não tem problema, a gente pode dar esse apoio. Mas a solução muitas vezes já está atrelada ao problema e já está com a pessoa, né? Então, esse programa ele vai muito além de só fomentar a cultura, né? Ele vai também na questão de que as pessoas são capazes de resolver seus próprios problemas. Você falou na questão do ROI, isso é um ponto muito importante, né? Muita empresa tem dificuldade de conduzir a inovação focada em ROI. Então, já vi alguns casos de algumas empresas, o pessoal faz a inovação ali mais como uma ação de marketing do que uma ação efetiva para poder trazer ROI para a empresa. O que é o ROI? É o retorno do investimento, para explicar para os ouvintes que não sabem, né? Então, a empresa espera fazer um investimento e espera que aquele investimento tenha um retorno. Então, esse processo é o que a gente chama de ROI e a gente tem que ter dentro da inovação a mesma preocupação de retorno de investimento que tem qualquer investimento dentro da empresa. E aí muitas empresas acabam falhando pelo fato de fazerem um processo de inovação desconectado de um cálculo de ROI bem definido. Então isso causa essa problemática, né? E vocês estão com essa visão muito clara, que é um dos pilares que eu defendo muito, né? Olha, a inovação ela tem que ser pautada no ROI. Sem o financeiro apoiando a inovação, não há como ter sucesso. E as empresas que acabam falando, a inovação aqui não deu certo, não sei o quê,
fazem coisas que não tem nada a ver com inovação. Ah, fizemos um hackathon aqui, mas não saiu nada. Óbvio, hackathon não sai nada. Hackathon é mais uma ação de marketing do que uma ação de inovação, né? Apesar de ter empresa de consultoria ainda vendendo o hackathon como se fosse inovação, né? Então, vocês têm essa preocupação e ela está muito pautada nos processos, como você bem falou, né? E eu queria, justamente pegando esse gancho dos processos, queria entender como é que está sendo essa jornada do processo. Eu vou perguntar para a Paola aqui, que gosta mais dessa parte de processo aí. Como é que está sendo essa jornada de destrinchar processos complicados, às vezes uma grande empresa, né, que é uma estrutura grande aqui, como é que a Unifametro é. Eu sei que tem desafios, né? Como é que vocês estão contornando isso? Como é que vocês estão dando um jeitinho ali para conseguir a informação no momento certo? Bom, a respeito disso, a gente precisa pontuar algumas coisas. Pessoalmente, para mim, eu adoro coisas complexas, analisar várias coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que eu realmente gosto. Então, para mim, eu acho que eu me encontrei, assim, né? Mas para os ouvintes, né, é uma área que, de fato, ela envolve muitos desafios em muitos aspectos diferentes. A gente não tem como chegar para o usuário que você vai coletar informação, que a gente chama de stakeholders, né, e falar com ele numa linguagem que ele não entende. Então, primeiro, você tem que entender, ter essa sensibilidade de entender qual é a linguagem que aquela pessoa entende. Se eu vou tratar com mais de um stakeholder, qual é a linguagem que cada um entende? Qual é a formação deles? Será que eles são mais defensivos em relação ao nosso projeto? Se eles são mais defensivos em relação a não aceitar a inovação, não querer, porque acham que talvez podem ficar sem emprego, né? É o que dizem aí. Então, você tem que mostrar que a tecnologia, na verdade, que a gente produz, ela vem para servir ao usuário. Então, toda a tecnologia que o Hub produz é moldada para o usuário daltônico, vamos ajustar as cores para melhor servir ele. O usuário entende uma linguagem menos padrão, vamos adotar uma linguagem que ele consiga entender, que ainda assim seja uma linguagem profissional, institucional, no entanto, que ele consiga entender. É para ele, o usuário, ele é o objetivo. É como uma empresa, se você obedece o cliente, como é que você vende um produto que não vai agradar o seu cliente? É a mesma coisa. A inovação corporativa, a ideia do ecossistema inteiro, ele é vendida para um usuário. Então, se você faz, como as Big Techs fazem, as coisas e querem que o usuário se adapte a eles, não funciona, não perdura. Nada a longo prazo funciona se você não adaptar, personalizar, ajeitar para o público que vende, né? E aqui na empresa é a mesma coisa. Então, você fala com as pessoas da forma correta. O ideal é que você já, para não perder tempo, todo tempo tem ROI. Então, para você não perder tempo, você tem que ter noção geral sobre o projeto, faz ali umas perguntas do jeito da pessoa. Você não pode chegar com um vestimenta que vai atacar a pessoa, vai se sentir atacada, né? Tem que ser, de preferência, cores neutras. Então, tem toda uma psicologia também por trás, né? E tudo isso você faz com o objetivo de gerar valor para a empresa. Todo o processo de mapeamento, ele é feito da seguinte forma: eu entro em contato com a pessoa responsável, após, obviamente, o projeto já ter sido pré-aprovado com a Laura, né, com a diretoria, e aí eu entro em contato com as pessoas, essas pessoas me dão informações que eu talvez precise delas inteiramente ou não, vejo no mapeamento, faço o mapeamento usando Design Thinking, com produtos gratuitos, inclusive. É muito importante destacar que a gente sempre valoriza tecnologias open source. E depois desse mapeamento, eu consigo ver onde é que tem os gargalos na empresa, onde é que a empresa está gastando dinheiro, por que ela está fazendo isso, não faz sentido algumas coisas, às vezes faz, às vezes está precisando de alguma coisa que envolve outra solução que não estava nem sendo mapeada para fazer parte daquele projeto, né? Então, aí eu falo, Laura, é assim, 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 tá acontecendo dessa forma. O que eu já pesquisei e proponho de solução é isso. Com a escalabilidade desse projeto é muito maior, a metodologia que a gente vai usar para organizar
é em sprints, não é? É usando Kanban, é o que é, entendeu? Então a gente vai fazendo de acordo com o tamanho do projeto, e aí eu pego tudo isso, volto normalmente para o usuário, coleto mais informações e tal, fechou o mapeamento, que já é uma coisa que gera valor para a empresa, porque tem empresas que fazem esse mapeamento e cobram a empresa para fazer esse mapeamento desses processos. Então, o Hub ele também entra nessa parte da estrutura organizacional da empresa. Se precisar de um treinamento da outra pessoa, já tem lá, eu já mapeei. Era para isso? Não, mas a gente faz o melhor, porque é para o usuário, é para a empresa. Inovação corporativa, que abrange a todos, né? Então, eu transformo isso em funcionalidades e requisitos, traduzindo a linguagem do usuário, já que eu sou a detentora dos dados dele, e aí eu transformo isso em funcionalidades. Essas funcionalidades, elas podem ser de um processo, elas podem ser de um sistema. Normalmente a gente faz soluções mais com porte maior, né? Então, sistemas. E aí eu tenho que traduzir essa linguagem e dizer o que o usuário está precisando nessas funcionalidades. Aí eu sento com o UX designer, a gente faz um perfil de cada usuário que vai usar aquele sistema. E a gente fala, olha, essa pessoa é assim, essa outra é assim. Eles tendem a ser mais objetivos, ou então eles tendem a ser mais prolixos. Então, envolve personalidades. E aí ele vai adequando essas funcionalidades que eu criei, transformando em telas. A gente cria fluxo de telas para não perder tempo antes de criar as telas. E aí depois ele cria as telas, a gente ajusta. E aí a gente fala, ó, essa cor tá legal para esse usuário. Será que eles vão entender isso de uma forma ofensiva ou não? Será que esse botão sendo quadrado, já que é uma pessoa mais tradicional, será que um botão quadrado não seria melhor em vez de um arredondado? Então, é todo um estudo por trás para melhor servir a pessoa. Como a gente usa metodologia ágil, não perde muito tempo. Parece muito, né, que eu falei, mas isso aqui normalmente é um processo de, dependendo do tamanho do projeto, 1 semana, 2 semanas. Eu vou me meter de novo, só para complementar, que foi muito bom, porque é quase uma ciência mesmo. A Paola ela faz um trabalho muito brilhante. O Figma, para ela, já eu acho que o Figma vai mandar uma cartinha para ela, que ela mapeia muito bem esses processos, é gigantesco o nosso Figma. Mas esse processo, eles não dá muita clareza de quantas empresas precisam, de fato, sentar e desenhar seus processos. Entender, né, as atividades. Entender, porque quando você pega um usuário que você precisa mapear um processo, está tão na cabeça dele que ele não consegue, de imediato, desenhar tudo. Ele começa a puxar, eu faço isso, faço aquilo. Às vezes a gente tem que voltar 3 vezes com aquele usuário porque a gente sente que faltou algo, e faltou, né? Então, essa parte do mapeamento de processo, eu sei que muitas vezes é abstrato para quem quer resultado do ROI, mas ele já é um ganho tão grande para a empresa, porque quando você mapeia esse processo, quando você entende onde ele começa, por onde ele passa, por onde ele tem fim, você tem você agrega um valor ali que muitas vezes está abstrato no sentido de a importância. Qual o erro daquele processo não ser feito da maneira correta? Né? Qual o erro de eu ir lá no sistema e cadastrar errado e ninguém vai perceber e o prejuízo vai estar lá na frente até eu descobrir que foi uma ausência de um processo ali. Então, o processo, muita gente fala assim, mas processo é burocrático. Pode ser, mas quando você tem os principais bem desenhados e isso é passado para as pessoas, o ganho, já começa ali o ganho do teu ROI. Sim, claro. Né? Então, a gente tem que pegar muito isso. Muitas pessoas estão com tudo na cabeça, mas não está no papel. E isso requer muito tempo. E quando está pronto, que muitas vezes a gente vai mostrar eles se caramba, eu faço tudo isso mesmo? É assim que eu faço? Então, até eles mesmos se ficam assim, poxa, estou surpreso com esse meu processo. É muito bacana. E aí, é nessa parte que tem a transformação, porque quando eles veem que a gente conseguiu enxergar e valorizar tudo que eles fazem, em todos os mínimos detalhes, o que acontece? Em vez deles entenderem a tecnologia como uma ofensa, eles passam a entender a tecnologia como uma transformação, aquilo que eles podem contar. Suporte. Que legal, legal. Bem bacana isso daí. E assim, dentro dos processos que vocês têm trabalhado, qual aqueles que vocês tiveram ali situações mais inusitadas, algum desafio, ou situações ali mais fora do comum, assim, que vocês tiveram que
pensar fora da caixa ali para poder resolver? Vocês têm algum processo assim que vocês se lembram, assim, que trouxe ali Então, o nosso projeto principal, ele requer sempre que a gente saia fora da caixa, porque o nosso projeto principal é o sistema de oferta, né? Sim. Ele é muito complexo e ele requer um mapeamento talvez de mais de 20 stakeholders, né? Então, 43. são 43, né? 43 pessoas envolvidas diretamente no processo, né? Então, cada um pensando de uma maneira diferente. Às vezes, você tem 20 pessoas que fazem a mesma coisa. O que diferenciam nelas, às vezes, é o curso. Mas cada um faz de uma maneira. Então, você entender o padrão ali e o porquê faz é complicado, né? Então, você acaba tentando ligar os pontos e a gente começa a pensar, opa, não dá para eu fazer um sistema para cada um. Eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio, né? E aí é quando a gente sai da caixa e começa a propor assim, por que a gente não faz assim? Leva, assim ficou legal? Será que atende para todo mundo? Não atende? Será que a gente vai ter que mudar? Então é um desafio constante, porque por outro ponto também, como a Paola falou, que muitas vezes a pessoa, quando ela começa a receber da gente essas visitas, nossa, ela já começa a ficar, opa, o que é que estão querendo fazer com o meu dia a dia? Porque muitas vezes o problema na cabeça de algumas pessoas é meu problema. Eu só estou aqui por causa do meu problema. Se alguém resolver meu problema, o que é que eu vou fazer? E é totalmente o contrário. Você pode sair de você acordar todo dia e vir trabalhar e enfrentar o mesmo problema, você pode mudar isso daí. Em vez de você acordar para resolver o problema, vamos buscar como você pode melhorar a solução daquele problema. Né? Então, assim, as pessoas, ai meu Deus, eu não aguento mais meu trabalho, todo dia eu vou lá mandar um e-mail ou então preencher uma planilha, mas ele tem que existir porque eu me sinto trabalhando, né? E, na verdade, se você colocar algo para resolver, você pode ter uma virada até de mindset para que você consiga pensar além do que você fazia. Agora eu posso pensar em propor outras coisas já que eu resolvi o problema, né? E aí a empresa vai ver valor em você, porque você vai acabar provando, uma vez constatada essa transformação, de que, na verdade, você não era aquilo que você fazia. Você é dono daquilo que você fazia. Você estava ali e você faz o que você quiser com aquela informação. Aquela informação, uma vez transformada, vai mudar o seu dia a dia, mas você vai entender que agora você consegue abraçar outras coisas. Sim. Que normalmente você usava o velho, eu não tenho tempo para isso. E até vai uma dica, tá? Qualquer pessoa que vai assistindo a gente aqui, para um pouquinho e olha, pensa um pouquinho, reflete no que você faz no seu dia a dia no trabalho. Se você vai para o seu trabalho fazer a mesma coisa todo dia, amanhã você vai estar desempregado. Porque você tem que ser multitarefa, você tem que pensar. A partir do momento que você faz a mesma coisa todo dia, você provavelmente vai ser substituído por uma IA. É a mesma função, rotina. Se você faz rotina, aí você tem que estar com medo, porque você sabe que o momento a IA vai resolver seu problema. Agora, quando você faz um papel de analisar, de dar resultado, de conferir, de propor soluções, de alinhar com outros setores, né? Aí você tem um papel mais significativo dentro da instituição. E aí, quando a empresa tiver que fazer um corte, ou quando a empresa tiver que implementar alguma solução, porque a empresa ela tem que ganhar dinheiro. A gente aqui não é boba. A empresa, você está ali para trabalhar, para gerar a empresa ganhar o seu dinheiro. Então, quando a empresa olhar para um setor e dizer assim, pronto, quem é que eu vou demitir? Eu vou ter que demitir alguém porque eu vou ter um corte, alguma coisa. Ela vai demitir aquela pessoa que muitas vezes acha que trabalha muito. Poxa, eu saio entre 8 horas, saio 19, saio 20, porque eu tenho planilha, e fulano que fica aqui, às vezes, no YouTube, ou então, rapidinho ele termina as coisas dele, mas talvez ele tenha feito de uma maneira diferente. Né? Ele talvez tenha automatizado alguma coisa, talvez ele já tenha os resultados, já tenha feito a solução e ganhou tempo. E ele já está pensando em outras coisas. Então a pessoa acha que o peso do trabalho está no quanto você se dedica a ele. Não, está realmente a sua função. O resultado que você traz, né? Se você faz a mesma coisa, se preocupe, porque você vai estar desempregado nos próximos anos. Uma vez eu vi na minha carreira um
uma frase muito boa, que é: você não cresce na carreira resolvendo o mesmo problema, você cresce na carreira resolvendo novos problemas toda vez. Perfeito. Então, se você resolve o mesmo problema todo dia há 9 anos, é porque você está fazendo a mesma coisa todo dia há 9 anos. Então, tá errado. Ainda não resolveu. E ainda não resolveu. Você se acostumou com o problema, né? Aproveitando esse gancho que você me puxou de IA, hoje o ensino está mudando, está se transformando muito rápido. E hoje em dia a IA é o colega, é o parceiro de dupla, né, para todo estudante. Como é que está esse movimento das IAs? Os professores já se assustaram dizendo: meu Deus, perdemos o emprego. A Skynet vai entrar agora aqui, acabou, e vai acabar para todo mundo. Como é que está esse movimento? A Unifametro está enxergando a IA? Antes de entrar na Unifametro realmente voltada para IA, eu vou falar um pouco da minha percepção também, porque eu sou muito pé no chão com IA, certo? Eu não sou aquela pessoa apocalíptica e nem aquela pessoa que, iludida com IA, tá? Hoje, tá? Porque se um dia IA, provavelmente, a gente chegar numa IA geral, provavelmente eu vou mudar alguns conceitos que eu tenho. Mas hoje eu não vejo a IA como nenhuma ameaça, mas eu também não vejo a IA como a Coca-Cola no deserto, tá? Então, assim, eu sou muito pé no chão, porque o pessoal fala muito que a IA vem para mudar tudo e todos, não sei o quê, mas aí ela não é cognitiva. Começa por aí. A IA, ela é permeada todo por um ser humano. Ou seja, então nós temos falhas, nós temos preconceitos, nós temos 1000 viés, então você não tem como buscar de uma IA uma perfeição se ela é permeada por seres humanos total, né? E aí dá uma preocupação com a IA, né? Porque hoje eu estou para alguém me responder como é que a IA chega no resultado, que ninguém consegue dizer, né? Você bota para ela questões ali, ela lhe dá uma resposta, mas ninguém consegue dizer como ela chegou até aí. Então, eu já fico com o pé atrás, né? Então, eu sou muito assim, pé atrás com a IA, tá? Hoje, em qualquer empresa, a IA ela vai ser essencial no sentido justamente do que a gente falou agora. Ela vai vir para agregar valor, principalmente em tarefas rotineiras operacionais. Não tem como. Isso aí ela não tem volta, isso vai acontecer, tá? Mas se a gente volta um pouquinho para trás, antes da IA, a gente já viu grandes impactos de automação, como na montagem de veículos, né? Que substituíram pessoas na montagem de veículos. Antes da IA, nós tivemos bancos digital, que nunca tiveram nem... Então, assim, é uma coisa que já iria acontecer. A diferença da IA, talvez, para programada, é a quantidade de dados que ela consegue processar em pouco tempo, tá? Mas, assim, a gente deixa muito claro que, beleza, ela vai conseguir fazer mais coisas, ela vai conseguir dar um melhor resultado, porque ela consegue falar a nossa língua. Qualquer pessoa... Ontem mesmo eu estava quebrando a cabeça para fazer um quebra-cabeça na IA e consegui. Eu que odeio programação. Eu não sei fazer um ELF, um S, alguma coisa assim, mas eu consegui, através do chat GPT, montar um quebra-cabeça com o tempo. Eu falei assim, caramba, realmente, né? Mas quando você vai para a IA ali, quando você realmente precisa de embasamento, coisa científica, essa parte que entra, você tem que ter muito pé atrás. Você tem que trabalhar com curadoria. Você não pode confiar 100% em uma IA, tá? A IA já tentou enganar a Paola algumas vezes aí, depois ela conta. Mas, assim, é importante que os nossos professores, a instituição como um todo, ela esteja realmente com a cabeça aberta para a IA, tá? Ela vai ser uma mão na roda. A gente tem que começar a entender como a IA pode impactar no saldo na evasão, no ensino personalizado, né? E como eu posso melhorar o conteúdo para aquele aluno. Isso a gente já tem um radar, tá? Mas eu também quero deixar um ponto aqui muito, muito, muito pertinente, porque a IA, até estava conversando com o show, acho que semana passada, foi retrasada, o hype da IA, né? Que se tornou muito imediatista. Todo mundo assim, vamos resolver isso aqui com IA. Isso aqui é IA. E como se fosse aquela IA generativa que você digita e ela vai dar as respostas. Que nem quando era nos aplicativos, né? Ainda mais o táxi, né? Quando o Uber apareceu no Brasil, acabou o táxi! O táxi ainda existe, ainda é utilizado. Exatamente. Então, assim, esse hype, ele afeta muito o andar da IA dentro de algumas instituições, porque as pessoas acham que é você pegar um chat GPT, um Gemini Pro, colocar lá o problema e está resolvido, tá? E a IA, vou até fazer uma brincadeira aqui, a IA, assim como a inovação, ela é que nem dieta. Sabe como é? Ou seja, quando você faz a dieta e vai para a academia, você quer perder peso na primeira semana.
Não perde. No primeiro mês, você não perde. Então, os primeiros resultados vão vir nos meses seguintes. Que é quando você começa a perceber que o corpo está mudando, você vai fazer ali uma dieta balanceada, vai para a academia, aí você tem um resultado. Então, aí com a inovação é mais ou menos isso. Não adianta você fazer em uma semana. Não adianta você fazer um projeto de um mês. Você tem que realmente entender o problema, saber se cabe IA, qual IA cabe e desenvolver. Aí você vai decidir quem vai fazer, a Laura, a Paola? Não, você tem que ter um especialista para isso também. Não é a generativa que vai fazer, sabe? Então eu tenho muito medo desse hype. Na TI eu vivi um hype muito grande que era todo mundo migrar para a nuvem. Data center agora em nuvem, porque vai economizar 50% dos teus custos, não precisa mais ter ninguém de infraestrutura. Aí, que história é essa? Acabou, eu me lembro disso mesmo, manchete sobre o assunto. Meu diretor Edson, desculpa, eu tenho que contar, né? Economia, vamos botar, vamos entregar, vamos chegar para todo mundo que eu vou ficar na ponta do lápis, não vale. Pode valer o cara ali que está começando agora, porque ele não vai fazer investimento em um data center, porque você aqui tem gerador, tem no break, tem, né? Então não tinha. Então aí é do mesmo jeito. Então pode ser que esse hype realmente ele tá lá em cima e amanhã as pessoas começam a entender de fato que aí ela requer tempo. Ela precisa de pessoas especializadas para tratar com ela, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com a IA. Eu gosto da IA nesse sentido, com o pé no chão. Vamos fazer? Vamos. Mas é como dieta. Dieta e atividade física. Dando tempo ao tempo, sem querer pular etapas. Porque se você pular etapas, no outro mês você já engordou tudo. Ou seja, no outro mês o projeto deu todo errado e você vai ter que começar de novo. Então as pessoas têm que ter paciência, tá? Aí ela é imediatista, mas é a IA generativa, tá? A preditiva requer tempo. E o principal, que as pessoas acham que, mais uma vez, a IA resolve. Esses dados estão íntegros? Esses dados estão verdadeiros? Esses dados estão completos? Porque se a empresa não tem um dado fidedigno, você não vai ter o resultado que você quer. Olha, tem uma história muito engraçada com IA que colegas usam o ChatGPT e usam meu nome às vezes para pesquisar e caçoar comigo. Então, algumas vezes eles pesquisaram e disseram, vamos ver o que tem sobre o Eric. Eu tive que ativar minha rede social, que eu não usava o Instagram, então eu tive que ativar, para que a IA conseguisse capturar minha foto. Senão, seria um senhor chinês de 23 anos. Porque ele identificou que o meu nome é meio asiático, puxou umas informações que não tinha. Ele tem mais informação sobre a minha esposa quando você pede a descrição do que de mim. Então saiu uma foto de um chinês. Eu, caramba, você tem certeza que você confia nisso 100%? O cara, não, serve para outras coisas. Para você é exceção. Eu, não, tudo bem. Então, assim, tem muita coisa que eu concordo muito com o que você falou hoje. O hype fez com que muita gente entrasse embarcando na onda de que isso vai resolver 100% dos meus problemas. Não, 100% não. E a generativa, para mim, hoje, ela está sendo destrutiva em muitos aspectos. Porque serviços especializados, ele generaliza tudo, te entrega o primeiro material que ele encontrar, o que mais pessoas dizem que é relevante para o assunto, e muitas vezes as pessoas absorvem achando aquilo verdade. Então a gente começa a ter um conhecimento raso das pessoas, e aí começa a ter aquele, não, todo mundo tá falando, então tá certo, não é porque todo mundo tá dizendo que é correto. Então quando você começa a entrar, eu vi muito isso em áreas mais específicas no desenvolvimento, onde o Júnior tá usando, até uma coisa que eu vi muito, Júnior usa não, é para otimizar algumas coisas. Se é Júnior, você tem que exercitar. Quando você chegar lá na frente, aí você otimiza algumas coisas, você pega o cru, melhora, ajusta, que a IA te gerou, mas tudo, não, já tem gente que tá no Júnior usando tudo de IA. Aí eu disse, cara, tem calma, você ainda não tá nessa fase. É por isso que na instituição de ensino vai que cara, como é que tá esse movimento? Porque eu imagino que o aluno olha assim e diz, rapaz, o GPT me deu, tá tudo certo. Chega lá o professor e disse, rapaz, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, que você entregou? Não era isso que eu te pedi, não é isso que você tem que exercitar. Então hoje é esse amor e ódio de relação de muitas profissões que eu vejo que agregam, mas não em tudo. Então eu acho muito bacana, você foi muito específica nesse ponto. A gente teve um painel executivo agora recente, e aí uma das perguntas que eu fiz para o público era um público de alunos de ensino médio, terceiro ano, né? E aí eu acho que 100% levantou a mão dizendo que usa o chat, a IA para alguma coisa. E a segunda pergunta que eu fiz foi se eles sabiam como a IA trabalhava. Como é que a IA trabalha para te dar um resultado ali quando você faz uma pergunta? Você acha que por trás dela tem uma inteligência de fato? Né?
E eu até brinquei, eu vi uma frase, eu falei assim, a IA ela nem é inteligente, nem é artificial. Ela é nada mais do que um algoritmo com probabilidade. Então, quando você começa a entender o funcionamento da IA, você começa a realmente ser crítico. Mas o que é que está acontecendo hoje? 2 casos que eu vi, né? Estava lendo, não lembro aonde. Um é que realmente os jovens passaram a parte crítica deles, a análise crítica de qualquer coisa para IA. Eles não têm mais, eles não criticam mais nada. O que está ali para eles está valendo, tá? E eu já vi também o caso de uma pessoa namorar IA. Criar um relacionamento com IA. Ser psicólogo com a IA. Eu achei mais assim, grave o relacionamento, porque a gente tem que entender o fundo do poço disso. Porque você tem um relacionamento com uma máquina, né? Tem um filme chamado Tem. Here, com o Joaquim Phoenix, né? O Joaquim Phoenix? Isso, Joaquim Phoenix. mesmo que fez Coringa, Isso, é ele mesmo. Então, assim, a gente tá deixando a máquina tomar decisões pela gente. E uma máquina que que não tem verdade absoluta em nada. É diferente de eu perguntar qual é a capital dos Estados Unidos, mas quando eu entro numa pergunta mais específica, claro que hoje a gente também deve ter uma deficiência danada de digitar um prompt ali, né? Mas como você falou, ela dá uma resposta tão geral que você toma aquilo como verdade. E talvez a minha maior preocupação em relação à IA, que já vai acontecer, se já não estiver acontecendo, é que a gente entrou num mundo em que é muito fácil você cometer crimes, né? Seja com vídeos, seja com informações, com clone. E a gente esqueceu de um detalhe. É fácil você criar, é fácil você pôr na rede, é fácil você acusar, é fácil você expor. Mas como é que tu faz para comprovar a tua inocência? Se eu pego um vídeo seu, eu pego uma foto, um vídeo seu, vou lá na Google, monto um vídeo teu fazendo algum crime e exponho, tu vai me processar. Mas até provar que aquele vídeo é verdadeiro, eu acabei com a tua carreira, entendeu? Eu te deixei num estado de saúde mental acabado e a gente não criou controle para isso. Não existe uma regulamentação andando, né? E talvez nem seja do interesse dessas empresas. Então, a gente está indo num hype tão forte que a gente está esquecendo do principal. A gente não vai saber mais o que é real e o que é mentira. E é muito mais caro você provar a fake, é muito mais caro que você criar. Hoje, um menino de 10 anos talvez crie uma brincadeira no colégio, um bullying mais sério com a IA, e quem que vai provar que aquilo é mentira? Você já devastou a vida da pessoa. E aí você tem que mandar para as instituições sérias que vão realmente definir se aquilo é verdade ou não. Então a gente não está pensando nisso, né? O efeito colateral de uma IA. Já começa as eleições, a gente vai ter uma guerra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente a IA ela não tem ética. A ética somos nós. Sim. E esse é o problema, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o caminho que vai tomar. Seja ele na parte de empresas, até, porque com certeza vai ter empresas aí criando números, criando soluções que não são verdadeiras, né? E isso pode gerar muito prejuízo, principalmente quando você entrega seus dados a essas pessoas. Sim. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque depois que você entrega os dados, gente, aí ela, né? Então, hoje, esse é o meu pensamento. Quando nós chegarmos a um IA geral, uma super IA, se a gente chegar na super IA, eu acho que a gente já vai estar perto do fim do mundo. Ou nós viramos um IA, né? Essa renda básica universal não vai funcionar muito bem, né? Mas a gente tem que estar muito atento a isso, e isso realmente vai virar, realmente acho que isso tem que ser tratado já em escolas, sabe? A IA ela tem que ser vista, ela não tem que ser proibida, mas eles têm que ter um entendimento de como a IA funciona, do que é uma IA, e não ser levada a tomar decisões por eles. Bacana. E no teu dia a dia, como é que tá sendo, IA? Olha, o que tá na internet não é verdade. A gente usa muito, né, para reduzir etapas que a gente normalmente fazia manualmente, preenchimento de planilha, que ela às vezes inventa. Eu não, a IA. A IA já tentou me enganar algumas vezes. Eu perguntei assim, esses dados estão corretos? Você usou com base na planilha que eu lhe enviei, não sei o que? Ela disse sim, eu usei tudo com base na ban. Aí quando eu fui checar, eu identifiquei um padrão que não estava
adequados, né? Aí eu disse, olha, você tá me falando a verdade? Aí ela, então, boa pergunta. Aí foi se justificar. Já que você Elaborou assim, o pago, viu? Elaborou assim, sabe, assim, uma dissertação do porquê que ela tinha feito e ainda não assumiu a culpa. Aí eu disse, então tá, então já que você fez dessa forma, eu quero isso. Aí ela foi sincera, ó, desse jeito que você tá pedindo, eu não posso te entregar, porque eu vou perder muito tempo, ela disse. Eu posso fazer em blocos, aí eu, tudo bem, contanto que sejam verídicos os dados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tive que checar depois várias vezes. Então é assim que a gente usa, né? A gente usa, às vezes você tá querendo escrever um e-mail mais estruturado, você pede ajuda, às vezes envolve análise de muitos documentos de uma vez. Notebook LM é ótimo para isso. Inclusive, não sei se o pessoal está sabendo, mas o Gemini está aí disponível. O Gemini Educacional está disponível gratuitamente durante 15 meses. A Google está oferecendo para quem é estudante, aluno, até o final desse mês. Né? E não só isso, professores também, né? Todo mundo que tiver um e-mail institucional cabível, dá certo. Os alunos da Unifomet já estão aí, né, Laura? Já estão usufruindo. Show. Inclusive para estudar, porque hoje em dia nós recebemos muita informação. Então, não só o conteúdo que a gente tem que fazer, mas o nosso trabalho, tudo, a gente não pode mais estudar da mesma forma, a gente não pode mais pensar da mesma forma, não pode fazer nada da mesma forma, porque senão a gente não inova, né? Então, por que eu vou perder o equivalente a uma semana de estudo se eu consigo perder menos tempo com isso, otimizando e não perdendo conteúdo? Né? Por que não eu escutar um áudio daquele conteúdo? Né? Então, é dessa forma que a gente está utilizando a IA no nosso trabalho. Reduzindo o tempo e aumentando o ROI, porque quando a gente reduz o tempo, a gente aumenta o ROI. Esse ponto que você falou da questão do Gemini é muito interessante, né? Principalmente o notebook LM, eu acho que para os estudantes pode ser, até para a nova geração, uma mão na roda, né? Para quem não conhece, os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, o notebook LM ele tem diversos recursos lá para você montar o book, organizar todo o material, vídeo, PDF, tudo mais, e ele ainda tem aquele recurso de gerar o podcast, né? Então você pode pegar o seu conteúdo, ele sintetiza, organiza, monta os resumos para você. Você ainda pode gerar um podcast para ficar escutando o conteúdo como se fosse qualquer outro áudio, né? Então, hoje, do que tem disponível no ecossistema do Google, do Gemini especificamente, né, tem ferramentas ali realmente muito avançadas, e para quem é estudante, né, que está tendo essa oportunidade de testar essas ferramentas, eu acho fabuloso, porque dá para acessar o notebook LM gratuito. A diferença, Bárbara, é que o gratuito ele tem uma limitação de até 50 itens lá, arquivos lá, né? cadernos lá que você pode botar. Já o pago, você pode chegar a 300. Então, você pode botar, eu já fiz ali com muitos livros ali para poder trabalhar alguns assuntos mais complexos. Então, realmente, a gente está num momento, uma disrupção muito grande, que os professores provavelmente estão um pouco perdidos aí. Eu acho que todo mundo está passando por aquele rebuliço ali para tentar entender o que foi, como é que é feito, como é que vai fazer. E a gente teve um evento que eu participei e tinha um professor dizendo, não, que se fizer se usar algum IA para fazer alguma coisa, a gente vai saber que é feito pela IA e tal. Eu disse, depende do prompt. Eu disse, professor, depende do prompt. E aí eu fui falar, professor, olha, se o aluno é preguiçoso e colocou lá para a IA fazer alguma coisa para ele, e ele simplesmente, eu quero um texto assim, assim, assado. Pronto, e ela fez. Beleza, aquele negócio lá vai ser um negócio genérico, porque a rede neural vai percorrer sempre aquilo que de maior probabilidade, e aquilo ali vai se repetir, aquele processo para muita gente muito parecido. Beleza, você detecta que aquilo ali foi feito por uma rede neural. Agora, se o aluno pegar e fizer um prompt muito bem feito, dizendo, olha, você vai fazer a introdução, colocar esse tema, pesquise sobre isso, 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 isso. Depois você, durante o seu desenvolvimento, você vai fazer isso. Dê o foco nesse ponto, acesse tal item, não sei o quê. Se você faz um prompt elaborado dessa forma, não dá para detectar que aquele texto foi feito por um IA. Por quê? Porque você está colocando todo o seu raciocínio, o seu planejamento, a sua estratégia de como você escreveria no prompt. E aí sim, o texto que sai
dali é um texto que, apesar de ter sido feito com a IA, ele traz toda a sua marca pessoal, porque você desenhou toda a etapa de como ele ia fazer. Então, essa é a diferença de você usar a IA de uma forma ruim, onde você incentiva a sua própria preguiça de não querer fazer um produto bem feito, e como você pode usar a IA de uma maneira realmente adequada, dentro do meio acadêmico, inclusive, né, buscando ali o ferramental. Até pegando já também dentro do Gemini, a gente tem um Deep Research, que ao você habilitar essa ferramenta, ele consegue trazer todas as referências para você ter maior credibilidade, você poder ir lá no link original e dar uma estudada. Então, acho que isso aí realmente é muito boa esse recurso que você pode utilizar, né, e na parte tanto profissional quanto na parte acadêmica. Então, eu vejo que a gente tem bastante recursos hoje que, se os estudantes forem utilizar da maneira correta, mais indicada, eu vejo como um benefício muito grande para todos. Mas se a preguiça prevalecer, o prejuízo também para os estudantes é muito grave também, muito grande. Isso aí talvez só entenda, talvez a pessoa que da nossa geração, não sei qual a sua idade, mas eu sou do tempo que eu pegava as enciclopédias, ia estudar e pesquisar, né? Abriu o Atlas e vai... Aí o professor passeia lá, fazia um resumo, botava, né? Fichamento. Então, hoje, quando eu olho para uma IA, você consegue fazer uma argumentação, algo, né? Mas essa galera que já veio, essa geração que já veio do YouTube, já veio de redes sociais, eles têm uma necessidade, um esforço muito grande de pedir. Porque a gente já foi acostumado a pesquisar, a recortar revista, a pesquisar e não sei o quê. Minerar os sites confiáveis e os que não são. Eu ainda sou na época que eu não tinha nem internet. Então, eu sou... Gente, não sou tão velho assim, porque... mas assim, eu fiz toda a transição de celular, internet discada, de sábado e domingo, né? Comecei no Windows 95. Então, quando você passa por essas fases, você vai carregando uma bagagem do quanto a IA hoje ela realmente revoluciona e ela é importante para quem passou para isso. Agora, quem não viveu isso, que já pegou essa era realmente aí do digital, não vai entender. Porque é muito mais fácil você, né? Quando você queria saber um assunto, você não tinha acesso a um cientista, né? Você não tinha acesso a um outro profissional. Hoje, na IA, você possibilita isso, mas para isso você precisa realmente fazer uma pergunta embasada com o que você quer, que você vai ter a resposta realmente verdadeira, né? Então, assim, mas quando você fala de qualquer jeito, quando você pensa que, se eu perguntar, tá aí, tá ótimo, mas a minha geração, eu acho que ela tá um pouco mais preparada nesse sentido, porque a gente realmente precisava pesquisar, precisava ler, precisava recortar, e realmente isso pelo menos para mim, gerou ali uma base muito grande para que a gente possa, ali, quando a gente quer alguma coisa, entender como buscá-la, né? Mas, para ti que tem essa base toda, né, Laura? Pensa só, o que foi que tu fez? Tu construiu uma base sólida, você exercitando as habilidades que você precisava para caminhar na sua carreira, né, ou de estudo, enfim. E aí você usou a IA para aprimorar aquilo que você precisava, né? Então, você passou por esse processo. E o jovem de hoje em dia, talvez ele não tenha essa facilidade de aprimorar. Sim. Talvez ele use para substituir as habilidades que ele está deixando de desenvolver. Perfeito. Eu sou uma coisa, eu lembrei agora do ensino na alfabetização. Eu sou do tempo que você pegava uma folha de papel maço, aí você dobrava, né, e fazia um parágrafo, né? Olha como a minha criatividade era grande. Eram 2 folhas de papel maço, né? Eu começava escrevendo. Quando eu virei para cá, eu sou canhota, na minha cabeça não fazia sentido eu escrever daqui para cá. Então eu fiz toda a página escrevendo o contrário. Tá entendendo? Então, assim, eu lembrei disso agora, deu um insight, porque o quanto a gente, naquela época, era importante a gente ter já uma instrução de como era feito. Foi a minha primeira vez que eu peguei um papel maço para fazer. Ninguém chegou para mim e disse como é que fazia. Então, a minha criatividade naquela hora é que eu tinha que escrever esse lado contrário. Porque sempre tinha que partir desse meiozinho.
né? Então, essas dificuldades que eu fui passando, essas coisas de fazer papel massa, papel ofício, eu nunca conseguia. Sempre vinha desenhando, assim, né? Descendo. Então, assim, hoje, quem não viveu isso, gente, assim, olha, eu vou causar inveja. Era chato, às vezes era, mas foi necessário para que realmente a gente pudesse entender muitas coisas no dia de hoje. Perfeito, sem dúvida, gente. Infelizmente, chegamos aqui no final. A gente foi um assunto aqui que correu rápido, a gente poderia passar muito tempo ainda conversando. Chegamos no final desse nosso episódio com muito conteúdo para o nosso público. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque foi um bate-papo aqui extremamente agradável e com muito conteúdo, né? Realmente eu fico feliz por ter vocês aqui. E talvez assim, o conteúdo é muito grande, de repente lá na frente a gente chame aí para outra rodada. Foi tanta coisa que a gente conversou, não deu tempo de fechar alguns temas aqui, a gente poderia ter conversado bem mais, mas eu acredito que o que a gente já produziu aqui para o nosso público aqui realmente foi um material de excelente qualidade. Eu queria só agradecer mesmo esse momento incrível com as duas. Acho que eu aprendi muita coisa aqui. Olha, de novo, eu esqueci o meu caderninho aqui para anotar, que eu acho que nesse ritmo de tanto entrevistado bom que a gente está trazendo, eu acho que dá para escrever um livro aqui, só com essa temporada que a gente vai gravar aqui. Mas é isso, acho que é agradecer as duas, parabéns pelo trabalho que está sendo criado. Acho que o Hub da Unifametro tem muito sucesso pela frente, principalmente pelas pessoas que estão compondo esse grupo. Adorei como você é muito precisa nos detalhes, achei muito bacana. Essa atenção aos detalhes é o que faz grandes soluções ficarem com robustez e atendendo com qualidade do mais exigente ao menos exigente. E gostei muito como é pé no chão, toda a trajetória. Você falando de ROI, é muito difícil ver Hub falando de ROI. A gente sempre fala muito de investimento, a gente escuta muito de vamos investir, tá, mas e o resultado? O que vai trazer de volta? Então eu gostei muito desse pé no chão que vocês têm. Tem tudo para dar certo, tô gostando muito dessa história. Eu me conectei bastante. Acho que hoje foi só sucesso. Foi bom para vocês? Para mim foi uma experiência maravilhosa. Poder falar do que a gente faz, do que a gente gosta é muito bom, né? Flui bastante. E o podcast, eu acho que ele vem para isso, para dar insights, né? Para que a gente ali, muitas vezes a gente não tem tempo de ler, mas a gente bota um podcast ali e às vezes uma fala, um momento ali gera em você algo que você não tinha se tocado. Então isso é muito válido. Espero que esse podcast para algumas pessoas sirvam como insights, como vários para mim já surgiram e realmente ele foi essencial. Então só agradecer mesmo esse momento muito bacana. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Laura, esse momento deixando uma ideia do que normalmente a gente sempre faz para os espectadores. Não trate os problemas como empecilhos, trate eles como oportunidades para você, usando a sua criatividade, você resolvê-los com estratégia e aplicar isso, obviamente, ao mercado. Essa solução que a gente cria, essas soluções que cada um pode criar, né? Cada um pode ser um agente inovador e é isso que a gente está aqui para incentivar. E que não transfira a decisão para um terceiro. Exatamente. Perfeito. E você que nos acompanhou, saiba que a gente vai continuar trazendo conteúdo muito importante para você, conteúdo selecionado. Estamos aqui a infraestrutura que a gente está utilizando é da Unifametro. Estamos aqui num excelente local para poder compartilhar esse conteúdo para você. Agradecemos aqui o apoio que a gente está tendo da Unifametro e queremos que você continue nos acompanhando e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que merece ter esse conhecimento. Nos siga para que você continue tendo outros conteúdos, porque a gente tem mais gente para ser entrevistada que vai trazer conteúdo muito bom para você. Nós te agradecemos e compartilhe o nosso conteúdo para ajudar outras pessoas. E vamos crescendo juntos aí nessa jornada e aprendendo todos juntos. Obrigado.